Olá, vamos nós para mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. O que é destaque, o que foi destaque, o que tem sido destaque na mídia, ou não só na mídia, né, mas no mundo como um todo, né? Nada mais, nada menos do que a decisão do governo americano, entenda-se presidente Donald Trump e seu staff, de considerar, de categorizar as duas principais facções criminosas aqui do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. O que isso quer dizer? Qual que é a implicação? Vai complicar? Vai favorecer? Tem gente aplaudindo, tem gente criticando, dizendo que ofende a soberania, enfim, tem N implicações. Vamos começar falando. Vamos lá, Luiz, o que quer dizer classificar duas facções criminosas como organizações terroristas? Bom, primeiro, organização criminosa, você, dentro do direito internacional, você não tem estipulações aí que possam ter ingerência de um país em outro em se tratando de uma organização criminosa daquele país. Quando você fala em uma situação, uma facção terrorista, o que acontece? A lei internacional, ela admite ações estrangeiras visando principalmente o quê? Impedir que determinadas ações terroristas também atinjam outros países. Então, o terrorista no direito internacional, ele é mais perigoso, vamos dizer assim, do que o criminoso. É um outro nível de crime. Ele atenta contra a soberania dos países, porque o terrorista tenta mudar a ordem constituída, vamos colocar nesse sentido. Então, quando ele fala, olha, essas organizações criminosas são terroristas, dá direito de ações, vamos colocar assim, americanas em território nacional tentando coibir esses grupos. A grosso modo é isso. Tem o paradigma, né, desse caso é a Venezuela. E o exemplo que você dá é o ataque, são os ataques, né, a embarcações ali na região do Caribe. Isso pode acontecer? É uma ação mais ofensiva, uma armamentista mesmo? A situação da Venezuela é diferente. A situação da Venezuela, a Venezuela é um país já um pouco bem mais complicado na história aí na história atual do mundo, né? Ele tinha aí, a Venezuela tinha realmente uma exportação de drogas, né? E o Estado venezuelano, infelizmente, compactuava com essa situação. Então, a situação dos Estados Unidos, quando ele atacava embarcações, não era para elas serem terroristas, é porque se colocava que eles estavam levando drogas para o Estado americano. Isso era verdade? Sei. Né? Tem-se provas aí de que atacaram o barco de pescador. Tá? Isso já é conhecido. Né? Aconteceu. Né? Então eles não são terroristas, ele falou que era uma questão mais de tráfico, impedir o tráfico da Venezuela para os Estados Unidos, tanto que ele atacava em alto mar. A única ação que ele fez na Venezuela, que foi a captura do Maduro, foi por conta de que queria derrubar o Maduro e, segundo consta, existia uma ação criminal, contra o Maduro correndo nos tribunais americanos. E também tem outra, tá? Vamos ser bem claros. Essa incursão americana no território, né, venezuelano, quando pegou o Maduro, foi com a conivência
dos políticos e dos Opositores do os regime. opositores, que os opositores do regime, entre aspas, o staff do Maduro estava sabendo o que acontecia. Então a gente sempre coloca assim, nossos aviões americanos entraram e sequestraram. Por que eles não conseguem entrar no Irã? Né? Porque tem a guerra tecnológica, mas o exército americano não entrou, não desceu pessoas lá para prender oficiais ou líderes iranianos. Porque o país é coeso, eles têm um sistema lá. Se ele entrar, são milhões de iranianos. Então não existe isso sem o apoio do outro país. Quando os aviões, a força que desceu na Venezuela, eles não levaram um tiro. E a Venezuela tem equipamento antiaéreo, ela tem defesa. Tá? Se houvesse aí realmente o ingresso aí de uma aeronave sem o apoio, sem a bênção da parte militar venezuelana, ele seria atacado. Então, uma situação total. A Venezuela é uma coisa fora da curva. É uma coisa assim totalmente diferente. O outro exemplo que também dão são os cartéis mexicanos. Ali realmente os cartéis mexicanos têm uma força, são cartéis de droga. E são cartéis que comandam regiões no México. Isso é conhecido no mundo inteiro. É um poder paralelo. É um poder paralelo. Nós temos um poder paralelo no México. Isso é um fato. Agora vamos falar de Brasil. A gente fazendo uma discussão aqui. O que está acontecendo no Brasil hoje? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Infelizmente, eu escutando hoje uma grande rede de televisão, os comentaristas falando, né? Olha, né, realmente, né, fazendo assim indo contra a questão do Trump, mas temos o problema realmente que essas facções atormentam muito, favelas principalmente, as periferias das cidades. Periferia deixou de ser atormentada há muito tempo. Esses comandos, essas facções criminosas, hoje giram ao ano 300. O crime organizado brasileiro gira 300 bilhões ao ano. Veja aquela ação que envolveu a questão do combustível. Aqui, em nossa cidade mesmo, Sorocaba, postos fecharam. Do nosso lado. Sabe? Então, assim, infelizmente, no Brasil, quando nós falamos em crime organizado, não estamos falando mais daquele grupo que atua dentro dos presídios, nós estamos falando de um poder paralelo que nós estamos vendo aí com ligações em prefeituras, ligações em judiciário. Recentemente tivemos aí um desembargador afastado por conta de liminar que soltou traficante. Então, hoje, infelizmente, é isso, a gente não pode fechar o olho para isso. Nós estamos aí em uma situação de segurança pública no Brasil dominada. E vou fazer mais um ponto, uma colocação, que eu coloquei esses dias aí para um grupo de pessoas. Quando você fala em girar 300 bilhões, nós estamos falando, talvez, se não uma das maiores, se não a maior, uma das maiores empresas do Brasil. E para uma empresa girar 300 bilhões, para uma organização girar 300 bilhões, você não é de dentro do presídio que você gira isso, porque você tem questões envolvendo finanças, você tem lavagem de dinheiro, tem certeza absoluta. Tem mentes ali dentro, saídas de grandes universidades, tem cabeças pensantes, que nós não estamos falando de guardar 50, 100 mil reais, nós estamos falando de 300 bilhões. Tem gente de grande gabarito trabalhando para essas instituições. Bom, isso aqui não é uma entrevista, mas a gente está fazendo um bate-bola e como as dúvidas são muitas, eu só vou ser porta-voz das dúvidas, que também são minhas, não deixam de ser, né? Qualquer país pode declarar uma organização criminosa terrorista? Se tiver cacife para isso, né? É o que eu falo, quem é você? A Somália fez isso. E daí? Né? Essa questão do classificar como terrorista, a gente tem que ter um certo cuidado. É aquela história, né? Qual que é o objetivo? Eu ia chegar lá. Dessa declaração. Vamos colocar no caso concreto, Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Trump
Ele não está fazendo isso, né, porque ele está pensando muito na segurança, né? Ele tem interesses políticos, econômicos, ele tem os interesses eleitorais. Novembro agora tem uma eleição Moeda grande de lá. troca, né? Para ser É. mais exato, vamos falar Então ele claramente. também não fez isso, né? Porque, nossa, o Flávio Bolsonaro veio aqui, não, eu tenho que atender porque ele é chapa. Não. Ele viu nisso não, estou fazendo, né? Usou isso como um sustentáculo. Olha, ele veio aqui e falou, então eu estou fazendo isso. Mas tem outros interesses. Eu vou dar um exemplo que está sendo discutido agora. Um dos grandes problemas do que o Trump vê no Brasil é o Pix. Que inclusive, Zé, quem foi que criou o Pix no Brasil? Pois é, ao menos em discurso, quem reivindica o mérito de ter criado o Pix é o ex-presidente, pai do senador que foi lá É o falar Jair com Bolsonaro. ele. Entendeu? Não, sabe que é o mecanismo Do Banco Central, Banco mas é quando Central, ele estava presidente, né? mas criado na gestão dele, né? Então foi aquilo. Muita gente tem claro que foi visto em campanha que ao ser questionado sobre críticas de setores produtivos, ele falou: se eles estão reclamando disso porque eu criei o Pix, e o Pix cria, dá prejuízo para eles. Sim. E o prejuízo, até as pessoas perguntam por que ele fala tanto do Pix, né? Eu pergunto, as pessoas têm cartão. Eu tenho cartão. Você tem lá a bandeira Visa, a bandeira Mastercard, são bandeiras americanas, que inclusive monopolizam o mundo. Na China, quando vai na China, você tem que fazer o sistema deles, você tem que aderir ao sistema deles. Você não usa o cartão, outro cartão, né? Mas se você for na Europa, né? Se você for na Europa, é Visa, Mastercard, a Max, né? Tem a Diners também, mas os principais são a Visa e a American Express. Se você tem um cartão, por exemplo, o brasileiro, tem um cartão brasileiro, tem um que é o Elo, né? Que é o do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Ainda tem Sorocred? Diz que mudou o nome, né? Mas tem ainda. Porque não parece, nós somos pobres, mas enjoados. Somos Sorocaba enjoados, eu tenho um cartão de crédito. Você sabe, só abrindo parênteses, né, que o Sorocred é tido como um dos maiores cases de sucesso Sim, do mercado financeiro aí, do sim, mercado sim. creditício, porque eles tiveram uma sacada, né? Na verdade, já se pensava nisso, mas eles colocaram em prática. Para quem não sabe, e com a vênia, né, com a licença dos dois, né, dos dois criadores do empreendimento, eles faziam parte de uma financeira, trabalhavam numa financeira chamada Logicred, de saudosa memória, para quem lembra, né? Se fosse o Celso Ribeiro que estivesse aqui, para quem é velho de Sorocaba, né? E eles tiveram uma sacada, eles viram que o cartão era usado numa escala muito grande, ele falou: mas por que pobre não tem cartão? É isso aí. Por que pobre não tem cartão, né? Por que o cartão? Porque não era fácil ter cartão. Não, você tem que comprovar renda. Ao contrário do que pareça, né? De que muita gente pensa, não era. Hoje isso deixou de ser dificuldade, nem cartão mais tem. Mas naquela época, sem contar que dava status, Sim, sim. as pessoas achavam, eu tenho Um Platinum. um credit card, um Platinum. Gold, tinha nome. um International. Tinha gente que tirava o cartão assim e mostrava assim para o pessoal ver o cartão que ele tinha. Não tem limite, não sei o que, tudo mais. Pois é, mas eles tiraram tudo isso de lado e que vamos criar um cartão que dê para Para classe baixa usar. Exatamente. Popularizou o cartão. E foi um case de sucesso, ganhando muito dinheiro. Eles ganharam capa da Exame. Eles foram uma área de destaque do Exame. E o título, eu nunca vou esquecer o título da matéria: Os Talbaínas do Cartão de Crédito. Então aí, fizeram isso. É essa a questão. Quando então se fala de PIX, a gente tem que lembrar que, ao menos em discurso, o mérito da criação desse mecanismo que tanta gente usa hoje, aliás, movimenta muito dinheiro, né? Mas é normal. Então, e esse é o grande problema do Trump. Por quê? Que quando você usa o cartão de crédito ou o cartão de débito, que cartão de crédito deve ser usado, porque o Pix é um pagamento à vista, como o cartão de débito. Só que quando você passa o cartão de débito, você tem a taxinha lá de 2, 3% que vai para a operadora, que é a Visa ou a Mastercard. Com o Pix não tem essa taxa. Então por isso que você vai na loja, vai passar o débito, você não faz um Pix. Né? Por quê? Porque o lojista não paga essa taxa. Então o que acontece com a operadora?
a margem dela cai. E o que acontece? Como toda tecnologia, ela pode ser exportada. Você já imaginou se outros países começam a fazer o Pix deles também? E se começa, meu, grandes operadoras americanas vão ter um prejuízo danado. Então é isso. Essa briga dele com o Pix é essa. É a situação econômica das operadoras. E aí se coloca o quê? Não, o Pix é utilizado para lavar dinheiro. Gente, que Pix tem a ver com isso? Pix é uma ordem de pagamento. Como é um TED. Como se você vai fazer uma compra com um cartão de débito, uma sistema de pagamento. A China tem o dela. Sabe? Só que a China é dela ali, não passa, e ele tem medo talvez que o Brasil exporte isso aí. Né? Então é isso. Então, assim, a ideia, o pessoal está falando que isso é. Já coloco de cara. O Trump não fez isso porque não. Precisamos fazer um pedido do Flávio Bolsonaro. Ele usou isso aí para ver o interesse dele, Estados Unidos. Só isso. Eu ia chegar lá. Para além da implicação econômica, financeira de PIX, existe também o desdobramento político da coisa. Né? Coincidentemente, ou não, o anúncio das organizações terroristas aconteceu durante visita que o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro fez aos Estados Unidos e ele estava lá. Ele, com certeza, ele capitalizou essa medida, aplaudiu, ou se esqueceu, ou não lembrou que se o foco é o Pix, foi o pai dele que criou, né? Então, estou jogando contra meu pai, mas que seja, que vai desse jeito. Ou ele é um inocente útil, né? Na verdade, ele foi usado. Porque a decisão de se declarar facção como organização terrorista já existia, não de hoje, já não se... Ele utilizou, ele usou o inocente útil. Que acha que vai capitalizar isso mais? E ele está construindo uma base, né, um portfólio, né, para tentar colocar na campanha para compensar o desgaste da imagem dele, que não está lá essas coisas, né? É do Master. Sim, por causa do Master, por causa do filme, né? Por causa de um monte de coisa. E é curioso, porque noticia-se também, né, que os defensores dessas medidas, não apenas da questão da organização terrorista, mas de outras medidas que envolvam, que possam, de alguma forma, comprometer a situação do Brasil, está no alto escalão do governo americano. E são pessoas que têm uma certa indisposição com o governo brasileiro. Um deles, aliás, me foge o nome, mas foi aquele que teve o visto negado para visitar o ex-presidente aqui. Sim, mas isso é uma questão até de reciprocidade, que eles também pediram. Mas na cabeça deles, é inconcebível. Ele falou, não, mas peraí, eu sou dos Estados Unidos, eu posso proibir a sua vinda aqui, mas você não pode proibir a minha ida. Isso também foi assim, eu respeito e defendo muito a reciprocidade, ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que se você tem uma situação contra o seu país ou contra a minha pessoa por ser da minha nacionalidade, eu acho que o Brasil, o país tem dever de fazer reciprocidade. Vou dar um exemplo que eu nunca concordei, né? Quando o Bolsonaro fez, não estou falando estou falando de uma situação, né? A gente está fazendo uma crítica, mas é da situação. Eu vou liberar a entrada do americano sem visto. Só que não teve reciprocidade para o Brasil. O Brasil tem que ter visto. Não, pelo contrário, a gente é expulso de lá. Exatamente. Sabe? Então, não, eu acho o seguinte, nós não somos pessoas piores. O europeu vem para o Brasil sem visto. Eu não preciso, você não precisa de visto para entrar na comunidade nós também vamos para a Europa sem visto. Exatamente. Puxa, nós podemos entrar na Europa sem visto, mas não nos Estados Unidos? Cara, por quê? Sabe, os Estados Unidos é tão melhor que a gente assim? Então, o que pede? Você visto também. É aquela coisa, porque eu quero. Então. É simples. Simples assim. E esse viés político da coisa é que dá o caldo, né? O Trump é meio pródigo em decretar medidas e voltar um pouco atrás. Isso pode ser um balão de ensaio para intimidar, para criar
um clima O Trump hoje é um case até para os profetas, para os adivinhos. Ninguém consegue adivinhar o que o Trump vai fazer quando é. O que se sabe não é que ele volta atrás de muita coisa, mas o que vai dar certo ou não do que ele faz, porque ele é assim, ele toma algumas atitudes, por exemplo, essa. Né, está se discutindo muito essa questão da. Não, mas ele pode fazer operações no Brasil. Gente, ele não vai mandar gente para o Brasil, não. O negócio dele agora é fazer essa questão política, forçar o país. Ele tem uma grande preocupação com o Brasil, tá? Ele tem uma grande preocupação no seguinte: nós somos o maior país da América Latina. Só que nós estamos em um eixo, tá? Não político, mas econômico. Começamos os BRICS, tá? Começamos os BRICS. E temos um bom relacionamento com a China, que é o grande desafio comercial americano. Índia também. E quem são os primeiros? O BRICS hoje é grande, está mais espalhado, mas os criadores dos BRICS são China, Brasil, Índia, Rússia e, em uma escala menor, África do Sul. Tanto que, quando você fala... o chinês fala, o governo chinês fala do Brasil, o Lula é amigo da China. O Trump, quando foi lá, vocês trouxeram mais alguém? Sim, Putin. Então eles têm uma ligação. Por quê? Eu não estou dizendo como viés uma questão militar, é uma questão econômica. Tá? Então ele tem uma grande preocupação em ter aqui no Brasil, aqui na América Latina, uma proximidade muito grande. E é isso, é essa a preocupação dele. Agora, talvez aquela história que a gente fala do limão virar uma limonada, sabe? Porque a gente tem que repensar algumas coisas. Essa questão, como a gente estava falando, do tamanho da organização criminosa no Brasil. Vamos colocar a lei brasileira. A lei brasileira, ela fala que o criminoso, o terrorista, ele tem viés político, ele tem o viés religioso. Gente, o Brasil inteiro, a política inteira do Brasil, infelizmente, é isso. Seja executivo, judiciário, legislativo, nível municipal, estadual, federal, tem braço das organizações criminosas. Eles estão se infiltrando, sim, no sistema político brasileiro. Só que é o seguinte, não é culpa desse governo. Não é culpa do governo anterior. Essa coisa já vem vindo há muito tempo. É culpa do Cabral. Exatamente, tá? Exatamente. O que nós temos que fazer agora é falar, opa, nós temos um problema e realmente resolver. Até para que não precise ninguém vir querer cantar no nosso galinheiro, né? É isso, porque realmente organizações... Teve uma vez uma entrevista, aí tá até na internet, de um membro aí do PCC que ele falava, toda a Câmara do Brasil tem pelo menos um indicado lá que tem um vereador que foi financiado com dinheiro do PC, do PCC. Ele fala isso abertamente. Sabe, não sei se é verdade, se todos, né? Mas para a pessoa vir falar, quer dizer o quê? E você vê, desculpe as pessoas do Rio de Janeiro, gosto muito, tenho muitos amigos lá, mas é o sistema político que está lá hoje. Hoje tem um juiz comandando, que é o presidente do tribunal, não era para ser, mas o Supremo segura, não, vai ser o quem? Da Assembleia Legislativa? Era para ser da Assembleia Legislativa, mas o Supremo falou que não. É uma interferência, mas é aquela história que o advogado falou. Pô, se colocar aqui, se for pensar que isso aqui é uma Gotham City, aqui na hora que for o cara entrar lá, não vai entrar o Batman, não, vai entrar o Pinguim. Sabe? Que situação! Então nós estamos chegando perto aí de uma situação quase do México, em que nós temos regiões dominadas por crime. É um fato. Pode-se falar, a gente vai brigar, a gente vai discutir. Fato é fato. Tá se questionando, teve uma situação de PMs, 3 PMs, viram dois trabalhadores de moto, chegando, e atiraram, eram 2 pedreiros. E eles falaram, olha, uma fatalidade. Aí tá se vendo, né, responsabilidade e tudo. Mas eles estavam com ferramentas que nas costas que pareciam um fuzil.
2 pessoas na moto andando no Rio de Janeiro com um instrumento que parece fuzil, o policial atirou de medo. Poderia ser bandido? Poderia. Bandido lá mata policial? Mata. Olha a situação que nós estamos chegando. A população, o povo, está em uma situação de tanta insegurança que ele pode ser alvejado por bandido ou por policial. Isso tá normal? Não, não tá normal. Então talvez seja um momento aí de repensar as políticas. Eu tenho aí teve uma entrevista não, uma gravação do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, achei muito interessante. Ele começou a colocar datas, né? 2016, governador afastado no Rio de Janeiro. 2017, outro afastado. 2020, outro condenado. 2021, o presidente da Assembleia preso. Né? 2000 agora, outro presidente da Assembleia preso. 2024, se não me engano, 23, todo o conselho, todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Rio, menos um não foi, o resto todos presos. Gente, que situação é essa? Não se tem estabilidade, não se tem decência. Diplomaticamente também parece que as coisas não andam lá muito bem para o governo Trump, né? Ganhou espaço a notícia de que ele fez uma visita lá ao presidente chinês, foi bem recebido, teve tratamento de honras de chefe de Estado e tudo mais, mas foi buscar lá e saiu tosquiado, né? Porque não rendeu exatamente, ou pelo menos ele não ouviu o que ele gostaria de ter ouvido, né? Conversaram aquela coisa, e isso demonstra que o Xi Jinping é muito mais esperto do que aparenta, né? É como nós dizemos aqui no Brasil, né? De tonto ele só tem o jeito e o andar, porque o homem é vivo, né? Não só pelo episódio do Jardim, né? Quem que você trouxe do Jardim aqui? Eu trouxe O Putin. Putin, né? E ato contínuo, poucos dias depois, quem que visita a China? Putin. Putin vai lá também, na mesma coisa, e eles vazam lá um comunicado conjunto. E o que eles fazem nesse comunicado? Um alerta ao governo americano, um tom de alerta, por assim dizer, sobre as pautas que eles não concordam, que eles não aceitam. Não pode ser daquele jeito. Ou seja, a China habilmente não disse nem sim nem não para nenhum dos dois. Trump foi lá buscar uma coisa, saiu num cenário de incerteza que ele interpretou como positivo. Falou, fui lá e consegui o que eu vim buscar, estreitar relações, fortalecer laços, enfim, qualquer coisa. Da mesma forma, Putin existe, parece lá que a ideia de a construção de um gasoduto, né? Sim. Entre os dois países, uma coisa absurda de grande que ajudaria. E o Xi Jinping, muito sabidamente, vamos deixar como está para ver como é que fica, nós vamos deixar fazer, né? E essa geopolítica meio maluca respinga da mão. E o Trump parece que tem como ocupação criar fatos, buscar, né? Às vezes a gente se pergunta, quem mora nos Estados Unidos, dá vontade de saber o que tem de novidade aí, porque a gente só sabe do que ele quer fazer fora dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ele está sofrendo um problema muito grande por causa da inflação. As pessoas, elas não, como você falou, parece que não veem muito o que está acontecendo fora. Eles se preocupam muito com o dentro. E lá, essas questões de tarifaço, essas coisas, encareceu o produto. Quando você fala em tarifaço, vou fazer um tarifaço, fica mais caro para o povo que compra. Né? Até o pessoal falou, o Lula, não, o Lula tem que fazer a tarifa para o produto americano. Vai ficar mais caro para a gente que compra o produto americano. A tarifa vai para o consumidor. Ele falou, não vou fazer isso. Embora, como eu falei, tem algumas críticas também em relação ao Lula quando ele tira a taxa das blusinhas, né? Porque aí é uma defesa da indústria nacional. Mas, né, assim, tanto que a gente fala assim, ditadura, vamos colocar Rússia é uma ditadura, né? O Trump que ganha todas e ponto. O Trump não, o Putin, né? O Putin que ganha todas e pronto.
a ditadura chinesa. O Xi Jinping não é ditador. Ele é o primeiro-ministro. E quem escolhe o primeiro-ministro é o partido chinês, que são 300. Então, se o Xi Jinping fizer alguma coisa errada, fizer fora do padrão, ele sai. Tá? E ele é assim, ele não manda matar. Tanto que as pessoas, tem brasileiros vivendo na China, trabalhando na China. Tem lá os problemas dele, mas não é tipo Venezuela, que entrava em casa e acontecia isso na Venezuela. O Maduro era louco. Né? Mas lá não, lá é um país normal. É um país normal. É a questão lá que tem, desde muito tempo, um partido que toma conta. E quem escolhe são eles. Mas falar que você tem, vamos dizer, vive sobre um jugo militar, não. Não tem isso. O Trump fala da ditadura, né? Qual é a questão? Quando que você percebe ditadura? Quando você começa a querer mudar a regra do jogo. Jogo da eleição. Ele está mudando, criando situações, tentando mudar a forma de votação dos estados, da representatividade, para não perder cadeiras. Se você está mudando a regra do jogo para você não perder cadeira, desculpe, você está sendo ditador. Como o Putin foi. Como algo mais ou menos parecido aconteceu aqui também, né? Tá errada essa eleição. Quando eu ganhei, tá certo. Agora, quando eu perdi, as urnas não serviam, as urnas... Não é. Você estava querendo mudar a regra do jogo. É isso. E para não dizer que a gente não falou de Flores, caiu, enfim, a aposentadoria compulsória como punição para magistrados, ou seja, magistrado, membros do judiciário cometer infração, desvio de conduta, enfim, ações condenáveis, não vão mais ser aposentados como punição. Coloco novamente Flávio Dino. Ele foi muito feliz. Ele colocou o seguinte, olha, punição. A punição para o juiz que faz besteira. Se aposenta, recebendo salário. A punição é para ele ou para o contribuinte? Que tá pagando pro cara sem fazer nada lá. O cara fez besteira e ainda tem que pagar o salário do cara. Ele foi muito curto, grosso e feliz. Tem coisas no Brasil, como eu falei, a gente procura elocubrar para dar soluções. O Brasil é muito filósofo. Tem muito filósofo no Brasil. Começa a discutir, começa a trazer doutrinas e discussões. Juiz fez besteira, rua, como é em qualquer país do mundo. Não porque tem essa questão se ele foi colocado em disponibilidade, se ele foi colocado em aposentadoria compulsória, é que ele fez besteira. E qualquer juiz honesto deve estar aplaudindo isso também. Porque se ele é honesto, ele não vai fazer besteira. Porque isso é uma punição máxima. Punição máxima é quando o cara faz uma besteira grande. Porque antes da punição máxima tem a censura, né, tem a suspensão. Tem todo um rito, né? Tem todo um rito. Pro cara chegar ali é porque ele fez a besteira grande. Ele faz uma besteira grande, vai pra casa, né? Gente, isso também ele colocou. Tinha juiz afastado com aposentadoria compulsória, ganhando 300, 400 mil por mês. Por conta dos penduricalhos. Ele é afastado, ele é aposentado, mas o penduricalho ainda continua. Mas vai continuar, né? Porque quem já está não vai entrar na... Bom, pelo menos o penduricalho caiu. Estão tirando. E olha que eles estão trabalhando para isso. Eu vou... Não é fácil, tá? Não é fácil, porque você criou uma situação... Como eu falei, os juízes já entravam ganhando mais que o limite do Supremo. Então você cria mesmo bons juízes, você cria uma situação para a pessoa que ela pensa que aquilo lá realmente é o salário. Aí você cria uma estrutura, Eu tenho conhecidos que têm 3 filhos em faculdade de medicina. Não é amigo, conhecido, gente boa. Tem 3 filhos. Sabe quanto custa uma faculdade de medicina? De 15 pau, 14 pau. Se a pessoa gasta 40, gasta o salário de um ministro com faculdade de medicina para os filhos. Isso existe. Agora,
Caiu o penduricalho, o salário dele vai ter que ser o normal. Como esse cara vai ficar? Porque ele ganhava 100. Vai ter que se conformar e viver com 50. Vai ter que ser... É triste, né? É triste. O nível de miséria vai aumentar muito, ele não vai conseguir comprar o lanche. Né? Gente, então, olha, é como eu falei, não tem que filosofar, não tem que lucubrar, tá errado e pronto. Sabe? Não tem que ficar discutindo isso. Vem lá, ministro, olha, nós estamos trabalhando em uma situação análoga de escravo. Puta, com o perdão da palavra, ia falar um palavrão aqui, puta que pariu. Gente, falar uma coisa dessa, sabe? Numa população que nem o Brasil, falar que você ganha 40, 50 mil e não consegue comprar um lanche. Então criou, como eu falei, não é uma coisa fácil para os planos trabalhar. E estão tentando ainda criar. Recentemente teve uma decisão nova, ó, acabou esse negócio de ficar soltando contra-cheque extra, hein? Acabou agora, vai ser tudo num só que a gente tem que identificar. Nossa, tem gente aí que estavam tentando criar formas aí. E nesse ponto eu tô vendo o STF trabalhar. O pessoal critica muito o STF, tem o que criticar, tem algumas coisas, mas o pessoal precisa começar a ver que o problema do judiciário não é só o STF, que tem melhorias a serem feitas, mas é o sistema judiciário como um todo. Tem muito problema em primeira instância, tem muito problema em segunda instância, sabe? A gente tem que resolver isso também. Dá essa impressão que é porque o STF é vitrine, mas tem muito problema embaixo também. Ele está pagando o ônus de assumir o protagonismo, né? Então Faz parte. o que tá. Como se diz lá, né? Não sabe brincar, não desça no play, né? É uma gíria carioca, essa eu guardei. Essa é interessante, eu não conhecia, não. Não desça no play. Não sabe brincar, não desça no play. Era isso? Acho que é isso. Vamos esperar os debates agora que vão acontecer mais. Tá chegando, né? Bom, esse foi mais um episódio da resenha do podcast Bom Senso Brasil. Se inscreva no nosso canal, visualize, compartilhe. Está aqui o endereço. Muito obrigado, até a próxima.